E aí, pessoal, conseguem me ouvir? E aí, Maurício, consegue me ouvir? Tá tudo certo? Áudio certinho, imagem boa agora? Professor Adão tá aí, olha que bacana. Agora sim, muito bem, então. Agora tudo certo, que bom. Então era o meu computador que estava com algum problema aqui. Deixa eu só trazê-lo para usar de suporte, então. Show de bola, que bom, pessoal. Sejam bem-vindos a essa live de ferramentas administrativas. Sejam bem-vindos todos do Grupo SEG, de todas as unidades, em especial a unidade de Caxias, unidade dos meus queridos amigos da área comercial, os nossos professores. Que bacana, sejam bem-vindos. Deixa eu aproveitar aqui meu computador que não funcionou, então, para servir de suporte. Muito bem. E agora, tudo certo? Continuam ouvindo bem? Então tá tudo certo. Segue Santa Maria, que bom ver tanta gente de fora também de Caxias do Sul. Antes que eu esqueça, eu quero mandar um abraço para o pessoal da área comercial de Caxias. Esse pessoal é treinado a Pitbull aqui, hein? A Vanessa, a Ju, a Camila, a nossa querida Ana, o Mauri, que é o timoneiro desse time. Que bom, sejam todos bem-vindos aqui. Vamos iniciar a nossa live sobre ferramentas administrativas. E antes que alguém me pergunte, é água, tá? Diferente das lives dos sertanejos, que é cerveja e uísque, não, aqui é água bem tranquilo. Mas que a gente vai bater o nível de visualizações dos sertanejos, nós vamos. A gente vai passar dos 750 mil, que é o que o Gustavo Lima iniciou, então tá tudo tranquilo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Idemar, estou coordenador dos cursos técnicos em Administração e Contabilidade e também Radiologia Médica da unidade do Grupo SEG em Caxias do Sul, o nosso querido Centro Educacional São Francisco. E como coordenador eu acabo ministrando também algumas disciplinas na área da administração, que é uma das minhas formações, a administração. Então eu quero conversar com vocês sobre ferramentas administrativas. Mas eu tenho certeza que quando vocês leram no tema da live ferramentas administrativas, alguém deve ter pensado, esse cara com certeza vai falar sobre 5S, sobre Six Sigma, sobre matriz Gucci. Isso aí eu já estou manjado, já não quero mais falar sobre isso. Então, vou surpreender vocês. Eu trouxe hoje 10 ferramentas administrativas que não são tão conhecidas assim. É claro que, como eu tenho um público que eu vi a professora Hortência, minha querida colega aqui das análises clínicas, convocando também análises, não vamos pegar então ferramentas tão avançadas, mas eu vou fazer uma mescla das mais tradicionais até um pouco mais específicas, um pouco mais avançadas também. Até porque tem um pessoal da administração via Caroline aí que está presente, o pessoal das nossas queridas turmas TATC 8, TATC 9, TATC 10, então sejam bem-vindos novamente e a gente começa agora, mas eu quero que vocês automaticamente conversem comigo sobre dúvidas que vocês têm. A gente pode fazer isso ao longo da apresentação aqui das ferramentas, mas também no final, para quem quiser o material, eu vou disponibilizar isso por e-mail, é só me pedir e tudo tranquilo, tá? Então, para os nossos queridos alunos, para quem não é aluno e decidiu, vamos ver o que eu posso agregar com esses conhecimentos
nessa live, vai ser nosso aluno daqui a alguns dias, então sejam todos bem-vindos. Ao pessoal das outras unidades do grupo, eu já vi Santa Maria, eu já vi Santa Cruz, então qualquer coisa que vocês tiverem de dúvidas, por favor, me perguntem, que eu vou disponibilizar o material e também vou responder aqui na medida do possível. Essas ferramentas que eu vou apresentar para vocês, eu vou sempre dividir elas em 3 partes. No primeiro momento, eu vou colocar como o que é o objetivo, num primeiro momento. Num segundo momento, em que tipo de ferramentas o que tipo de metodologia utiliza. E por último, as funcionalidades delas. Então eu vou dividir sempre em 3 partes. O tipo, o objetivo, o tipo e as funcionalidades. Então esse é o nosso escopo. E por último, obviamente, um apanhado mais resumido, mas um apanhadinho geral do que é a ferramenta em si. Por que falar sobre ferramentas administrativas no primeiro momento? Porque todas as empresas, elas necessitam de gestão, todas. Seja um salão de beleza, seja uma grande empresa, como aqui em Caxias nós temos um polo metal mecânico, como Marco Polo, Randon. Se nós formos para Santa Cruz, ali em Lajeado, nós temos a Fruc, nós temos as cooperativas, Lativida, Tirol e outras mais. Se formos para Porto Alegre também. Então, todas as empresas elas necessitam da área de gestão, ferramentas administrativas. As ferramentas administrativas, elas funcionam da seguinte forma. Elas ajudam a você ter uma gestão eficiente da sua empresa. O que eu percebo? Olha, estou vendo que o professor Gleberson também, seja bem-vindo, querido. Obrigado pelo prestígio. Para que elas funcionam e para que elas servem? Eu trabalho, além da escola, eu tenho uma consultoria, uma assessoria comercial que trabalha dentro das empresas. E o que eu percebo? Os empresários, eles fazem tudo. Principalmente pequenas empresas, eles fazem tudo. Eles são a área comercial, eles são a direção, eles são a embalagem, a produção e a entrega. Em alguns casos, essas empresas elas precisam otimizar o tempo de todo mundo, mas muitas vezes elas simplesmente não conseguem fazer porque falta tempo. Mas por que falta tempo? Porque está fazendo tudo. Então as ferramentas administrativas elas servem para você organizar principalmente o seu tempo, mas organizar a gestão da sua empresa, para que ela funcione bem. Então, num primeiro momento, o que eu quero abrir para vocês? Uma ferramenta que ela é conhecida, razoavelmente conhecida de todo mundo, que é o PDCA, o ciclo PDCA. Nós vamos abrir uma empresa, eu falo muito para o pessoal da administração para serem empreendedores, montar seu próprio negócio, para o pessoal da radiologia que criem suas próprias clínicas, que montem esses serviços, mas isso precisa de gestão. Então, a primeira ferramenta que eu vou conversar com vocês é o PDCA. É uma ferramenta americana, criada lá nos anos 50, e essa ferramenta, elas iniciais, o PDCA significa Plan, Do, Check e Action, ela simplesmente diz o seguinte: você precisa primeiro planejar, num segundo executar, num terceiro analisar e num quarto corrigir. É um ciclo, tá, gente? Eu até levo para os meus alunos, quando falo dessa ferramenta nas disciplinas, a diferença entre o PDCA brasileiro e o PDCA japonês. O PDCA brasileiro diz o seguinte: planejar. Para que planejar? Não precisa. Vamos executar logo e depois o que der errado. Isso é o PDCA brasileiro. O PDCA japonês, ele coloca metade do tempo só para planejamento, para executar perfeitamente, para ter um número mínimo de erros e aí sim automaticamente a correção é muito menor. Mas isso é cultural, tá, gente? Isso é cultural. Outra situação que eu acabo levando para os meus alunos muito é uma frase do Abraham Lincoln, que diz o seguinte: dê-me 6 horas para cortar uma árvore e eu passarei as primeiras 4 afiando o machado. Isso quer dizer o seguinte: vamos
pensar antes, vamos planejar antes para depois executar. Então, o PDCA, que eu vi que alguém comentou, diz PDCA é vida. Realmente isso é muito interessante. E, gente, eu preparei o conteúdo, tá? Não pense que eu estou falando isso assim, não, vamos fazer isso. Eu preparei esse conteúdo ontem à noite, tá? O ciclo PDCA, ele fala no planejar, executar, tá? Analisar e corrigir. Simplesmente por quê? Porque essa ferramenta faz com que você aumente os seus lucros. Você reduz, obviamente, custos. Quando você reduz custos, você aumenta seus lucros, mas ao estender os lucros e aumentar a satisfação do cliente, nunca foi tão importante ter satisfação do cliente. Tá? Então, automaticamente, essa ferramenta, o tipo dela é uma metodologia, tá? As funcionalidades, ela é um controle eficiente de processos. Se puder reduzir tudo isso, ela é um controle eficiente de processos. É um ciclo, gente, isso não para. Eu coloco muito a explicação, quando falo em aula, o seguinte: quando vocês vão reformar a sua casa, como é que funciona? E aí alguns dos alunos dizem, nossa, eu pensei que ia gastar um valor e deu o dobro, deu 2 vezes mais. E aí a pergunta é, foi planejado isso? Sim, foi planejado. Como se planejou isso? Eu sabia que eu tinha que reformar, então eu parei um dia, comprei 2 sacos de cimento, chamei o pedreiro e tudo mais. Isso não é planejamento. Isso no máximo é um jogo de ideias aí. O planejamento é quando você realmente faz tudo aquilo escritinho, bonitinho, definido, para depois executar. Se planeja muito bem antes. Por isso que geralmente as reformas, elas saem o dobro do que a gente imagina, porque não se tem planejamento anterior. Então o ciclo PDCA é a mais conhecida de todas as ferramentas e é também uma das mais importantes, que você pode colocar em qualquer negócio. Um salão de beleza, uma estética automotiva, uma garagem de automóveis, uma loja de automóveis ou uma grande corporação. O Grupo SEG utiliza muito bem o ciclo PDCA. A gente vive isso diariamente. Então, essa é a primeira ferramenta que eu queria conversar com vocês. Estou vendo o pessoal de SEG Novo Hamburgo. Sejam bem-vindos a todas as unidades do Grupo SEG, as nossas 11 unidades aí. Sejam bem-vindos à nossa live falando sobre ferramentas administrativas. Para quem chegou agora há pouquinho, eu sou o professor Idemar, estou coordenador do curso técnico em Administração e Contabilidade da unidade do Grupo em Caxias do Sul, do nosso querido Centro Educacional São Francisco, e também coordeno o curso técnico em Radiologia. A segunda ferramenta que eu vou conversar com vocês, até para dar um parâmetro então em todas elas, tá? Eu vou conversar com vocês o ciclo PDCA, que já passei, vou falar sobre Canvas, vou conversar sobre plano de negócios, vou conversar sobre mapas mentais gerenciais, falar um pouquinho sobre análise SWOT, a nossa querida fofa, os KPIs, a 5W2H, uma ferramenta muito boa, o orçamento base zero, também conhecido como OBZ, os 4 Ps da inovação e o CRM. Essas são essas são as ferramentas empresariais que eu quero trazer para vocês hoje. Falamos sobre o ciclo PDCA, que é um ciclo, obviamente, e eu quero passar para o Canvas. O Canvas é uma ferramenta que ela não é muito conhecida ainda. Nessas empresas que eu faço consultoria, e uma boa parte delas, quando eu comento no Canvas, todo mundo me pergunta o quê? Mas mudou? O 5S? 5S está manjado, que na verdade já não são mais 5, passou para 8 e agora nós estamos no 12. Mas o 5S, o que aconteceu com o 5S? O que aconteceu com o MASP? O que aconteceu com o DIS? O que aconteceu com isso? Essas ferramentas ainda existem, mas obviamente nós estamos agora cada vez mais trabalhando com outras ferramentas, conforme o dia a dia nos coloca. Inclusive, esse momento das lives é um momento totalmente diferente. Nós não pensávamos em fazer lives assim tão imediatas se não tivesse essa pandemia. Então, o poder de essa flexibilidade, esse mudar o status quo é o que é importante. Então, o Canvas permite uma visão global da sua empresa.
Você consegue ver toda ela. Como é que é o Canvas? Ela desenvolve e esboça um modelo de negócios. Eu até anotei aqui o quadro de post-it. Em algumas empresas, quando eu entro, eu vejo um quadro e tem várias linhas, colunas com post-its. Post-it vermelho, post-it amarelo, verde, rosa. Cada uma delas coloca lá alguns específicos. Eu posso traduzir isso no Canvas, de uma forma mais raiz, tá? O Canvas raiz assim. Por quê? Porque o Canvas trabalha com 4 pilares, principalmente da empresa. Ele trabalha no primeiro momento infraestrutura, ele trabalha com finanças, ele trabalha com oferta e com cliente. São os 4 pilares que o Canvas trabalha. E dentro desses pilares, ele vai obviamente desmembrando em pequenas outras áreas de fácil entendimento. São 9 áreas que ele desmembra dentro desses 4 pilares. O que são esses pilares? Parceiros-chave, atividades-chave, recursos-chave. Esse é um quesito. Propostas de valor, relacionamento com clientes, canais de distribuição, segmento de clientes, estrutura de custos e, por último, fluxo de receita. Todas esses pequenos itens são colocados dentro daqueles 4 pilares maiores e aí você tem uma visão global da sua empresa. Isso é o Canvas. Pode ser feito com o post-it? Claro que pode, não tem problema algum, contanto que você faça ela da forma correta, mas você pode fazer ela numa versão mais Nutella, como essa daqui, ó. Tá? Um quadro com todas as informações aqui bonitinhas. Isso aqui é um modelo de Canvas. Tá? Então, o Canvas ele é muito importante, por quê? Porque você consegue, primeiro, descrever, e olha que descrever é importantíssimo, gente. Descrevam tudo. Descrever as tarefas, principalmente. Descrever, projetar, desafiar e, por último, o inventar e articular é o mesmo processo em si. Desafiar, eu sei que tem um pessoal da área comercial que está assistindo, esse pessoal sabe muito bem o que é desafio. Todo santo dia é um desafio. Mas o Canvas trabalha nesse formato para você ter essa visão mais sistêmica da empresa. Então, o que é o objetivo do Canvas no primeiro momento? Visão global da tua empresa, num todo. Tá? Não ser aquele cara, literalmente, que só consegue olhar uma única área. Tá? Segundo, desenvolve e esboça modelos de negócio. Isso te dá outra visão também. Muitas empresas nasceram para fazer copos e só fazem copos. Mas a mesma máquina que produz o copo pode fazer inúmeros outros objetos e não é trabalhado. Por quê? Porque eu nasci para fazer copos, eu sou bom em fazer copos, então você não consegue ter um modelo de negócios específico. Né? E trabalha nas funcionalidades os 4 pilares, que são infraestrutura, oferta, finanças e cliente. Então, em cima disso tudo, você consegue trabalhar o parte do Canvas. É muito importante essa ferramenta. É uma ferramenta nova, consideravelmente nova, tá? E nem todo mundo ainda tem essa percepção de negócios e tudo mais que o Canvas pode abrir. Tá? Então, diferente do PDCA, que é uma ferramenta já conhecida, todo mundo fala e muito mais, e quando eu digo todo mundo fala, eu acho muito engraçado, porque aqui em casa, eu sou casado há 10 anos, e toda vez que eu vou arrumar alguma coisa, minha esposa diz, está fazendo um 5S? E olha que ela é formada em História. Por quê? Porque eu acabo batendo muito de que ferramentas são importantes para a vida, não só para a área comercial ou para a industrial, mas para a vida toda. Então, os 5S, obviamente, que é o colocar tudo no seu devido lugar, organizar o que eu vou utilizar para o primeiro, o que eu não utilizo, descarte e tudo mais. Ela que não é da área também utiliza essa nomenclatura. Então é muito engraçado isso. A terceira ferramenta que eu quero conversar com vocês é o famoso plano de negócios. Vejam bem, não confundam plano de negócios com modelo de negócios. São coisas totalmente diferentes. Tá? Plano de negócios é quando você literalmente descreve passo a passo
o teu negócio em si. Qual que é o objetivo, então, dessa ferramenta? Ela tem como meta reduzir os riscos do empreendimento. Reduzir o máximo dos riscos do empreendimento. Para iniciar, principalmente, quando você inicia um negócio, você tem muitas incertezas. Então, para não ter isso, você acaba montando esse plano de negócios e você reduz todos os riscos em cima disso. O tipo é um planejamento passo a passo. Tá? E as funcionalidades do plano de negócios é que o empreendedor reflita sobre as variáveis e as invariáveis desse negócio. Isso eu levo para os meus alunos dizendo, gente, vocês percebem que lá em tal local já abriu uma lancheria, já abriu uma loja de roupas, depois foi uma loja de automóveis e nada dá certo? Será que é o ponto com problema? Ou então, por que abriu tal empresa ou tal negócio e 6 meses depois já não existe mais esse negócio? Será que foi o mercado que não absorveu ou o plano de negócios que foi mal feito? Eu quero apostar com vocês que o plano de negócios, essas empresas que abrem e fecham com muita facilidade, com muita rapidez, é porque provavelmente o plano de negócios foi muito mal feito. Esse plano de negócios não foi definido exatamente, não se colocou os riscos, o que podia ser feito, o que não podia ser feito, então esse plano de negócios não foi bem elaborado. Basicamente, ele vai colocar todas as situações, o que é meu produto, o que eu vou entregar para o mercado, quais são as formas que eu vou entregar para esse mercado. Se fala muito agora em delivery. Tá? Essa parte de pandemia, na quarentena se fala muito em delivery. Mas eu estava preparado para ter o delivery? Ou isso está sendo mais um custo e automaticamente eu não vou absorver isso? Meu produto não tem essa possibilidade. Então, isso tudo faz parte do plano de negócios e você precisa planejar isso muito bem. Se você vai montar uma loja de roupas, que grifes você vai trabalhar ou se você não vai trabalhar com grifes. Se você vai atender um público, aí nós temos classes sociais e tem que perceber que existe uma grande diferença entre o que é classe A e classe B+, tá? Agora existem essas nomenclaturas também, B+, B- e tudo mais. Existe uma grande diferença, gente. Classe A da classe B+, é praticamente aí um penhasco de diferença entre uma e outra. Então, cuidem quando se fala em público-alvo também. E quanto mais detalhado o plano de negócios, de como eu vou receber meu cliente, como eu vou trabalhar com esse cliente, como eu vou montar todo o meu cenário, eu vou trabalhar daqui a pouco com franquias, né? Isso também está em voga agora, as franchisings. Né? Se eu vou trabalhar isso com modelos de lojas próprias ou lojas autorizadas, ou então eu vou trabalhar com um segmento de produtos em acrílico, por exemplo, copos, taças, troféus e assim por diante. Então, tem muita coisa que precisa ser pensado no plano de negócios. Principalmente, eu tenho para quem vender? Esse produto vai ter mercado? As pessoas vão comprar? Ou simplesmente, não, eu gosto muito de copos de acrílico. Adoro copos de acrílico, então eu vou montar uma fábrica de copos de acrílico. Mas as pessoas vão comprar copos de acrílico? E se elas vão comprar, com que frequência? Né? Aí a gente chama de ciclo de vida do cliente. Quando é que ele retorna a compra novamente? Ele vai retornar, ele não vai retornar? E isso tudo tem que estar num plano de negócios. E aí você reduz muitos riscos. Se você reduz os riscos, o teu negócio vai dar certo. Se você não calculou os riscos, a probabilidade de que ele vá falir rapidamente sem dúvida, vai acontecer. Então, preciso usar o meu copo de acrílico agora. Estou vendo aqui também, desculpe gente, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo que está aqui, mas conforme venham entrando e eu vou conseguindo, eu vou lendo. Então aqui a Marlise Panzenhagen, que ela é de Nova Petrópolis, seja bem-vinda. E a Marlise é aluna de radiologia, hein, gente? Está vindo para ferramentas administrativas. O pessoal de Porto Alegre eu já vi que está aí. Então, mais uma vez, a todas as unidades do Grupo SEG sejam bem-vindas. A nossa live de ferramentas administrativas. O intuito dessa live, desse bate-papo, é abrir um pouco mais, é falar um pouquinho mais sobre as ferramentas, obviamente de uma forma muito reduzida,
mas desmistificar um pouquinho de que isso é só para administradores. Não, isso aí é um assunto que só interessa a área da administração. Isso interessa a todo mundo, porque como falou uma aluna, PDCA é vida, isso é para a nossa vida. Todas as ferramentas funcionam também para a nossa vida pessoal. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Conhecimento é tudo, Lenara, muito bem colocado. Tá? Então, eu sou o professor Idemar, estou coordenador dos cursos técnicos em Administração e Contabilidade do Grupo SEG, na unidade de Caxias do Sul. Então, vamos dando sequência. Falamos PDCA, Canvas, plano de negócios. Vamos para o nosso quarto item, chamado de mapas mentais gerenciais. Aí, se eu não me engano, eu vi a Renata, que é psicóloga, que está assistindo. Renata, se eu falar alguma coisa que entra muito no psicológico, você vai me dizer o seguinte ali, olha, Demara, para por aí que essa não é a tua área. Mas o psicológico tem muito a ver com mapas gerenciais, mapas mentais gerenciais. É um nome que às vezes pode até assustar, mas caramba, mas mapa mental gerencial, para que serve exatamente? O que é o objetivo do mapa? Primeiro, organizar pensamento. Trazendo mercado para a nossa live. Tenho conversado com alguns empreendedores, alguns empresários, e eles têm um turbulento pensamento, eles pensam em muitas coisas num mesmo período e automaticamente isso não... O Henry também, por favor, não, né, se entrar alguma situação aí, me fala, Henry. Se entrar alguma situação diferente do que eu vou comentar aqui, parte de psicológico, me avisem, por favor. Mas eu gosto muito de colocar isso como mapas mentais gerenciais, porque quando você começa a pensar, mas esse pensamento não está alinhado, você começa a desperdiçar energia e vai para todos os lados depois. Então, qual que é o grande detalhe dos mapas mentais? Você organiza o seu pensamento. Como é que eu faço isso? Você vai dividir tarefas. Lá no início da live eu falei, empresas pequenas, o dono da empresa, ele é o cara que vende, ele é o cara que produz, ele é o cara que entrega, ele é o cara que cobra, ele é o cara que faz o marketing da empresa. Não tem problema. Se você não tem estrutura para isso, ou a sua empresa não consegue absorver profissionais para todas as áreas, você pode fazer. Mas organize o seu pensamento, divida suas tarefas. De manhã, das 8 às 10 eu faço isso, das 10 ao meio-dia eu faço isso, porque você vai ter tempo para tudo. Se não, eu já ouvi muito empresário que me disse o seguinte, lá na minha empresa eu cobro o escanteio e eu corro para a área para fazer o gol. Né? Obviamente uma metáfora do futebol. Não tem como, a gente sabe que não tem como o jogador bater o escanteio e correr antes da bola para fazer. Isso é impossível. Então, aí nós temos aí um pensamento turbulento. Não pode ser isso. Ou então eles têm uma apropriação demasiada da sua empresa, em que nada eu posso delegar a ninguém. Não, isso aqui sou eu que faço, isso daqui também sou eu, isso daqui também sou eu. Tem um ditado que diz o seguinte, se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Esse ditado diz o seguinte, você foi incompetente em ensinar alguém a fazer. Se você quer algo bem feito, explique muito bem, ensine a pessoa que ela vai fazer isso bem feito. Agora, se você não teve capacidade para isso, aí sim você vai ter que fazer você mesmo. Então, os mapas gerenciais, eles vão nortear o teu dia. Tá? Como é que a gente faz isso? É como se fosse um fluxograma de operações, ou traduzindo aí o inglês, utiliza muito workflow. Então você vai colocar lá todos os itens que você precisa fazer, mas vai colocar isso de uma forma que fique claro para você. A área comercial utiliza muito isso, porque ela tem inúmeros argumentos quando ela vai vender alguma coisa. E para não esquecer, ela cria, né, um mapinha mental. Primeiro eu falo isso, para depois eu falar isso, para depois eu fazer isso, depois aqui, depois assim, assado. E muitas vezes eles já criam, inclusive, quando vem uma objeção, não, se vier essa objeção eu já faço isso daqui, já faço isso. Então esse mapa mental está bem desenhado.
Então, o que funciona? O objetivo é organizar os pensamentos, organizar as ideias. Tá? Como é que é a ferramenta? Ele é um diagrama. Para quem é da área da administração, já ouviu falar muito no querido diagrama de Pareto ou gráfico de Ishikawa, que é a mesma coisa. É um diagrama, né? Você monta esse diagrama onde você vai dividir as tarefas. Essa é a grande sacada do plano, do mapa mental gerencial. Então, essa é a nossa quarta ferramenta que pode ser utilizada muito nesses empresários ou nesses gestores, nesses líderes que querem fazer tudo e não conseguem entregar absolutamente nada, porque não tem tempo para aquilo. Porque querem delegar, ou melhor, não sabem delegar, não querem delegar, então fica tudo, e aí sim nós temos um problema. Até existe uma palavra da administração que é o empowerment, né, que são delegar funções. O delegar é muito importante. Muito importante. E aí nós vamos para a nossa quinta ferramenta, e eu já vi alguém escrevendo ali que a análise SWOT, a matriz, a FOFA, foi inclusive o trabalho do TCC dessa pessoa. Que bom, porque ela é uma ferramenta muito importante, também mais conhecida do que o mapa mental, do que o Canvas, do próprio plano de negócios. Só não é mais conhecido provavelmente do que o PDCA. Mas análise SWOT, ela é fantástica, gente. Fantástica, porque você vai dividir a sua empresa em 4 etapas, onde você vai dizer as suas forças, suas fraquezas, as oportunidades que você tem e as ameaças. Então, em alguns casos, a gente até chama da matriz FOFA, né, porque são as iniciais, né, de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, né, a FOFA. Se uma boa parte, ou vamos generalizar então, se todas as empresas fizessem essa matriz SWOT, eu tenho certeza de que nós teríamos empreendimentos de nível de excelência. Porque as forças é tudo que está intrínseco na empresa. Estacionamento, atendimento diferenciado, mix de produtos, entrega rápida, isso tudo, sim, são forças da empresa. Automaticamente, as fraquezas é tudo aquilo que eu não consigo entregar. Às vezes eu não tenho um estacionamento, ou eu não tenho um convênio, às vezes eu não tenho um mix de produto diferenciado, eu tenho só 1 ou 2 modelos, eu não tenho uma entrega assim, se você quiser, tem que contratar alguém para ir buscar. Eu não tenho entrega, eu não tenho, às vezes, a compra pela online, né, pela internet. Isso tudo são fraquezas que eu posso mudar. Então, só nessas duas partes, forças e fraquezas, se as empresas fizessem, elas seríamos muito, muito melhores. Porque em alguns casos a gente é tão mal atendido, nós às vezes pedimos, mas você não tem uma outra cor, você não tem um outro tamanho, você não tem um outro modelo, e a resposta é não, é esse daqui. Só temos. Isso é fraqueza. O atendimento hoje, gente, não é mais diferencial, o atendimento é obrigação das empresas terem um bom atendimento. Isso é essencial. Se você quer montar um negócio, já entre com um atendimento de excelência, senão você já entra fadado ao fracasso. Então, forças e fraquezas, se as empresas fizessem, seriam fantásticos já. Elas já eliminariam muita coisa. Mas ainda nós temos as oportunidades e as ameaças. A ameaça mais comum é a concorrência. Se na frente da nossa escola montar uma outra escola, é óbvio que nós vamos sentir. Mas nós temos que ter a nossa força suficientemente para aniquilar essa ameaça. Se eu tenho uma loja de roupas e eu com 2 grifes ou com 2 modelos, ou só trabalho com masculino, um exemplo, e vem uma loja do lado da minha e trabalha com masculino, feminino e infantil, com mais grifes do que a minha, é óbvio que a ameaça ela é muito forte, a concorrência vai acabar com o meu negócio. Mas automaticamente eu crio oportunidades. O que são oportunidades? É tudo aquilo que o mercado me entrega e que eu posso absorver. Então, gente,
a pandemia foi uma excelente oportunidade para o iFood. Foi uma excelente oportunidade para o Uber Eats. Porque são deliveries. A gente pedia, mas talvez não com tanta frequência como agora. Então isso é oportunidade. Eu vi também uma reportagem outro dia da ferramenta Zoom, que faz videoconferências, que ela tinha em torno de 150 mil inscritos na sua plataforma. Eu não sei se era 150 mil ou se era 1.500.000, mas era um número baixo para uma ferramenta. E com a pandemia, esse número quadriplicou. 50 mil foi para 600 mil. Se era 1.500.000, foi para mais de 6 milhões de usuários. Eles não estavam preparados para isso, mas eles souberam aproveitar a oportunidade. Caramba, agora é a nossa hora. É a hora que a gente precisa aproveitar. Então, essa matriz, ela deixa muito claro as nossas fraquezas, as nossas forças, mas também ela coloca as nossas oportunidades em voga para que eu possa aproveitar isso. As nossas ameaças também. As fraquezas, eu vou tentar trabalhar para melhorá-las. As forças, eu vou trabalhar para expandi-las, para torná-las melhor ainda. Então, é uma matriz muito fácil de fazer. A gente também chama muito da BCG, né? Uma matriz que trabalha com o abacaxi, mas é muito mais para produto, mas trabalha com abacaxi, com a vaca leiteira. Então, assim, aí são produtos que você vai colocando, qual que é a minha vaca leiteira, que é o produto que eu não posso descuidar, e qual que é o abacaxi, que é o produto que só me dá trabalho e não me traz rentabilidade, ou o estrela, então, que é o melhor de todos. Isso é o quesito específico para ferramentas administrativas, num quesito mais de análise SWOT. Mas isso é importante, ser feito em todos os negócios e a todo momento, para que eu possa eliminar qualquer risco e tornar, sim, cada vez mais especialista naquilo e impactar. Eu tenho uma teoria de que o melhor que eu possa fazer a um negócio, a um empreendimento, é quando eu entrar naquilo, ou entrar na loja, ou no restaurante, ou no produto que me entregarem, e a primeira situação que eu fizer for bah, ou bó. Isso é o melhor elogio de todos, porque eu estou dizendo que eu estou surpreso, a minha expectativa foi altamente superada por esse produto. Então, quando alguém entra e dá aquele impacto, caramba, olha como está aqui, isso é o melhor dos elogios. Mas a gente não pode simplesmente só viver desse elogio e depois, no atendimento, desmoronar tudo que se criou naquela entrada. Então, o atendimento é importante. Eu vi que a Lenara está escrevendo assim, falou tudo sobre atendimento. Atendimento é essencial, gente, é essencial. Vamos agora para a nossa sexta ferramenta, que é o KPI. Fantástica também. O Maurício, que é o nosso coordenador comercial da unidade de Caxias do Sul, com certeza trabalha muito com isso. O KPI, ele é um Key Performance Indicator, ou uma chave de desempenho, um perfil de desempenho, ou então uma avaliação de desempenho. Basicamente é isso. Qual que é o objetivo? É entender se a empresa atingiu os objetivos. Segundo, o que tipo é? É um controle. O tipo de ferramenta é um controle. E por último, a funcionalidade é medir o nível de desempenho. Então, em uma das empresas que eu fiz a consultoria, que era uma empresa de transporte, de fretamento, eles tinham um grande problema com a média dos ônibus. Um ônibus fazia uma média de combustível muito alta, outro muito baixa. Eles não conseguiam parametrizar aquilo. Quando foi implementado um KPI, onde o motorista ia receber um percentual se ele mantivesse naquele nível, naquela média, mudou automaticamente o processo. Essa empresa reduziu em R$16 mil o que eles investiam em combustível. Esses mesmos 16 mil, eles colocaram isso para o funcionário. Então, o KPI, que essa performance, ela vem muito para colocar, para que todo mundo consiga atingir o seu objetivo. A área comercial trabalha muito com isso, principalmente com metas.
né? Nós precisamos atingir essa meta, e aí nós temos gatilhos e tudo mais. Então, o performance de indicador, tá? Ele coloca o seguinte: se eu estou aqui, eu preciso estar aqui. Se eu estou aqui, eu preciso criar e ir para cá. Como é que eu faço esse formato? Aí eu crio diretrizes e eu crio métricas de acompanhamento. Então, é uma avaliação de desempenho, onde tem que estar muito claro o que está sendo cobrado, tá? o que é a ação, e tem que estar muito claro também para o colaborador o que ele precisa fazer para isso. Mas você pode criar várias formas, desde alvos, onde você vai colocando, eu atingi tantas visitas e eu vou seguindo ao centro desse alvo, que é o meu objetivo, ou então eu tenho um acompanhamento diário, eu vou pegar minha meta mensal, vou diluir ela em semanas e em dias, e eu preciso fazer pequenas metas todos os dias para poder chegar lá no final e acompanhar, mas isso tudo são performances indicadores, que funcionam muito bem para você avaliar desempenho das pessoas também. Então, a avaliação de desempenho é fantástica para todas as áreas, não só comercial, como qualquer outra área. Inclusive para nós professores também funciona muito bem isso, né? É um parâmetro muito bom para se alcançar. Tá? Isso são os KPIs. Então, gente, esse é o processo todo. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Eu já vi várias das nossas unidades aqui, Porto Alegre, Santa Cruz, Santa Maria, os nossos queridos alunos ali de Nova Petrópolis, eu já vi de Gramado também, Caxias, obviamente, está em peso, a nossa área comercial, queridos, estão aí presentes. Então, sejam bem-vindos. Sou o professor Idemar, sou coordenador do curso técnico em Administração e Contabilidade, e hoje o nosso bate-papo é sobre ferramentas administrativas, né? Porque eu acabo percebendo que tem algumas entradas e saídas, então para quem deve estar chegando agora, para não ficar perdido no nosso assunto. Eu quero conversar sobre a nossa 7ª ferramenta, tem mais 3 ferramentinhas, depois a gente encerra, até porque eu sei que às 17 horas tem outra live já programada. Então, a nossa 7ª ferramenta é a famosíssima 5W2H, que eu tenho certeza de que muitos de vocês já ouviram falar e também já colocaram em prática esse processo. A 5W2H nada mais é do que um plano de ação um pouquinho mais estruturado, tá? Onde você vai colocar simplesmente qual o objetivo do projeto, do processo, a justificativa, que são os motivos, vai determinar o local de aplicação, estipular o tempo para ser colocado isso, para fazer esse funcionamento, tá? Quem são os envolvidos, qual o método e qual o custo. Tá? Então, se nós pegarmos todas as iniciais de todas essas situações, você vai ter 5 Hs, que é o what, why, where, when e o, e por último, o W, perdão, e por último 2 Hs, que é o how e o how much. Por isso que nós temos aí os 5 Ws e os 2 Hs. Essa é a lógica da ferramenta. Melhor forma de fazê-la também é numa planilha de Excel, colocando ali todos os quesitos. O projeto, ou o processo, ou o objetivo, ou qual que é o plano a ser feito, executado. Qual que é a justifica, por que nós vamos fazer aquilo? É para melhorar? É para ampliar? É para modificar? É para ter uma produção maior? Determina principalmente o local que vai ser colocado todo esse quesito. É onde? Vai ser no primeiro andar, no segundo andar, no subsolo, vai ser colocado lá na frente da empresa, vai ser colocado atrás, vai ser colocado no meio. O que vai ser feito? Como, aonde? Qual é que é o local? Determinado local. Vai estipular o tempo para ser essa realização. Vai ser feito nas férias, vai ser feito no final do ano, vai ser feito durante a noite, vai ser feito só na parte das manhãs, não vai ser utilizado às tardes. Quem são os envolvidos de cada equipe? Aí entra eletricista, encanador, mecânica, todos os envolvidos vão entrar aí e cada um, obviamente, vai ficar responsável por entregar essa obra em especial. Eu fiz uma ferramenta dessas num laboratório de análises aqui em Caxias, onde eles estavam implementando um novo processo para análises. E aí primeiro tinha que ser entregado toda a parte de pedraria, né,
pedreiro tem que entregar todo ele colocadinho, tudo, para depois vir a elétrica, para depois entrar em todos os processos. E para cada um deles tinha uma data para ser entregue. E isso tudo para no final do projeto eu já saber, eu preciso de 7 dias para entregar tudo. E a gente ia acompanhando desde o primeiro dia. O que tem que ser feito no primeiro dia? Disso até isso tem que estar pronto, senão vai atrasar a nossa entrega. E foi muito perfeito, foi tudo certinho, não teve problema nenhum, mas foi tudo muito cronometrado, muito certinho para não ter problema. A ferramenta ajuda muito nesse quesito. Ajuda muito, muito, muito mesmo. Então, essa é a grande vantagem de você colocar isso em ferramentas administrativas. Tá? É um mapeamento de tarefas, basicamente é isso. Então, se eu for colocar em objetivo, o 5W2H, ele é executar um plano de ação. O tipo de ferramentas é um checklist, basicamente é um checklist. E a funcionalidade disso é organizar funções e o que cada um deve desenvolver ou desempenhar nesse processo. Então, em resumo, ele é um mapeamento de tarefas. Vamos para a nossa 8ª ferramenta, que é o orçamento base zero. Esse aqui é fantástico de trabalhar. Os administradores gostam muito de orçamento base zero, porque abre, de novo, uma visão muito ampla da sua empresa. O orçamento base zero diz o seguinte: você vai pegar setor por setor e você vai destruir aquele setor. E você vai construí-lo somente com o que é necessário para que ele funcione. Veja bem, só o necessário para que ele funcione. Depois você vai agregando para ele atingir a excelência. Mas aí eu sei exatamente o que é necessário para que ele funcione apenas. Isso é o orçamento base zero. Então, o objetivo é eliminar desperdícios para economizar ao máximo. Tá? Esse é o grande objetivo. Ele é um planejamento orçamentário, esse é o tipo de ferramenta, e a funcionalidade dele é eliminar os principais gastos da empresa, os principais custos da empresa, esse é o objetivo. Então, você coloca simplesmente o que é necessário. Grandes corporações trabalham com isso. Tá? Quando tem essa pandemia, vai fazer com que muitas empresas grandes utilizem o orçamento base zero. Vão desconstruir setores e vão construí-los só com o que é necessário. Se antes eu tinha 3 colaboradores para fazer tal situação, eu quero verificar se com um só eu consigo. Eu acabo tendo 2 colaboradores aqui, que eu posso realocar eles ou, na pior das hipóteses, fazer o desligamento, que é o que tem acontecido. Mas, não, eu preciso de 2, dos 3 eu preciso de 2, então eu vou manter 2 e um eu posso realocar e tudo mais. Isso é orçamento base zero. Se eu tinha 5 impressoras para imprimir laudo, agora eu vou verificar se com quantas eu preciso de 2, 3 é o suficiente. 3 dão conta do recado, trabalhando de início ao fim, então 2 eu vou eliminar. Eu elimino 2 manutenções, eu elimino 2 energias aqui que consomem, mais o papel e tudo mais. Então, isso é o orçamento base zero. Tá tudo certo aí, pessoal. Vocês estão conseguindo entender, estão conseguindo pegar os principais itens das ferramentas? Maurício, você que é meu principal item aí de parâmetro de verificação, se eu estou sendo claro com as ferramentas, me escreva dizendo, deu, tá tudo certo, a gente está conseguindo, não tá, porque aí eu consigo me dar conta aí de como é que estão as coisas. A nossa penúltima ferramenta são os 4 P's da inovação. Tá? Os 4 P's da inovação, eles funcionam da seguinte forma. Eles... Como é que eu vou explicar em específico? É muito mais fácil. Você tem acesso ao YouTube, existe um vídeo chamado Golden Circle, que é o círculo dourado, que fala muito em propósito. Ele coloca lá as empresas da Apple, da Motorola, da Samsung e outras mais, ele coloca e explica um formato dos P's de inovação. Mas, basicamente, nós temos propósito, processos, pessoas e políticas. Tá? Essa é o grande quesito dos 4 P's da inovação. Como é que ela funciona em específico, essa ferramenta? Tá?
É uma ferramenta de inovação, tá? Mas ela entrega uma visão um pouco mais inovadora, um pouco mais além da sua necessidade. Porque esses 4 Ps, o objetivo deles é deixar a sua empresa como referência. Para isso, tá, nós temos aí todos os quesitos então, de propósito, por que essa empresa nasceu, qual que é o propósito dela, quais são os processos, as pessoas, porque tem que se valorizar muito as pessoas dentro das empresas, são elas que produzem, são elas que fazem com que a empresa tenha funcionamento, então se valoriza muito as pessoas, e a política de processo. Quando se fala em política, é muito engraçado porque a política ela diz o seguinte, nossa política é de satisfação total do cliente, mas quando ele reclama, a gente não ouve muito o lado dele, a gente tenta empurrar o produto. Isso não é política de satisfação total de cliente. Então, essa é a grande diferença quando você trabalha com políticas claras. Existe política de perpetuação de negócio? Claro que existe e deve existir, mas ela tem que ser clara e muito transparente também quanto a isso. Então, os 4 Ps de inovação, que são propósito, processos, pessoas e políticas, o objetivo de tudo isso é deixar a empresa como referência e também fazer com que você tenha a influência dela, aumentar a influência da empresa. Essa é o objetivo intrínseco dos 4 Ps de inovação. Tá? E aí sim, por último, gente, da nossa live é o CRM, que é o nosso software de relacionamento com o cliente. O que é relacionamento com o cliente? É mandar para ele no dia do aniversário um e-mail, uma mensagem dizendo: olá, parabéns, você tem 10% de desconto nos nossos produtos? Isso é CRM? Ou o time dele ganhou um campeonato e você diz: parabéns pelo seu time, torcendo? Isso é relacionamento com o cliente? Vocês acham que isso é? Porque isso não é relacionamento com o cliente. Relacionamento com o cliente é quando você consegue montar e ir além do que ele precisa. Se eu sou um consumidor de chocolates da Cacau Show e eu já vou na Cacau Show há alguns dias, ou fui as últimas 3 vezes que eu sempre comprei o mesmo produto, o CRM tem que dizer obviamente para o dono da empresa de que o Idemar é um possível comprador daquele produto. E você vai criar uma promoção especial para ele, só para ele, daquele produto. Aí eu começo a entrar em relacionamento com o cliente. Aí eu começo a entrar além do que aqueles quesitos de desconto, ou de cupom, ou daquilo, ou disso. Aí ele se torna vantajoso. Se não, ele não é um relacionamento com o cliente. Então, esse é o grande detalhe de CRM. Ele tem um objetivo especial de fidelizar cliente. Esse é o grande objetivo. Fidelizar clientes é o objetivo do CRM, que vai muito além. Então, é armazenado preferencialmente na nuvem esses dados, para que eu possa ter acesso depois, quando necessário. Mas muito mais do que isso é satisfazer o cliente. Isso é a função do CRM. Então ele tem que ir além desses quesitos de aniversário, de time que ganhou, de dias de, hoje é o dia do cliente, eu vou mandar um oi. Claro, você faz isso também, mas isso a gente chama de perfumaria. Quando ele é mais estratégico, quando eu pego exatamente o Idemar, vou lá, ele compra só esse tipo de chocolate, vamos criar uma promoção só para ele. Ou então nós vamos colocar um quesito que se o Idemar vem aqui 4 vezes, 5 vezes, ele ganha tal situação, ele tem um desconto especial para aquilo, ou então eu encaminho diretamente, ou como ele compra sempre esse tipo de chocolate, criou-se um novo chocolate que eu vou mandar uma amostra grátis. Isso é relacionamento com o cliente. Então o CRM funciona muito bem nesses quesitos, nessas funções. Gente, eu acho que parou aqui o meu feed de informações, mas vão me escrevendo aí, porque senão eu acabo não entendendo mais qual é as necessidades. Não, agora voltou aqui. Ó. A Rosane disse CRM, principalmente fazer pós-venda, exato.
você consegue ter a vida do cliente nesse software. Então é muito mais fácil de você gerenciar esse relacionamento quando você tem as informações. O que ele consome, com que tempo ele consome, com que frequência, até porque eu posso encaminhar para ele. Se ele compra de 3 em 3 meses, eu sei que daqui 3 meses ele vai voltar e eu vou conseguir projetar um faturamento para a minha empresa. Então, isso é relacionamento, isso é utilizar a inteligência de mercado ao nosso favor. E aí, pessoal, claro que de forma muito resumida eu fiz essas 10 ferramentas. Queria ouvir muita opinião de vocês quanto a isso. Se vocês têm dúvidas quanto a ferramentas, eu vi que a Sara está colocando venda personalizada, perfeito, isso mesmo. Peguei também aqui um item que fica a dica aqui do colega que colocou também esses detalhes. Se tiver alguma dúvida, ou se vocês quiserem um material, eu posso encaminhar para vocês depois por e-mail, sem problema nenhum. A ideia aqui é difundir um pouco mais as ferramentas e aí sim torná-las mais eficientes, porque aí eu consigo discernir mais o conhecimento para quem quer ser empreendedor, quem quer ser um empresário e tudo mais. Então, muito rapidamente e muito resumido, essa é a ideia da nossa live de 10 ferramentas aqui. Então, foi uma mescla de algumas ferramentas mais modernas, algumas mais específicas e mais conhecidas também, né? Eu vi a Merlin, que foi minha colega também em outra instituição, que bacana, a Hortência está aí. Que bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu estou sem relógio, então eu não tenho a menor ideia de que horas são, se eu ultrapassei o horário, se eu não ultrapassei o horário, mas eu sei que às 17 horas tem outra live, então eu não quero atrapalhar a live do próximo professor e também deixar o tempo para que ele consiga parametrizar tudo, porque vocês viram, né? A gente tentou pelo computador e não conseguimos, então foi através do celular, então a gente precisa desse tempo também para organizar todos os itens. Vocês sigo à disposição para qualquer dúvida que for quanto à área administrativa. Tá? A quem tem interesse, por favor, procure os nossos consultores, matricule-se no curso técnico em administração, é um excelente curso. Gente, um forte abraço, até a próxima!